Olá, meus queridos alunos, com alegria encontramos aqui mais uma vez, mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar dessa interpretação do Brasil e a construção da nossa identidade nacional. Nós já tivemos discussões outras voltadas para o perfil do debate aí da identidade nacional. Já tratamos de Gilberto Freire, já tratamos de Sérgio Buarque de Holanda, da cordialidade do brasileiro. Hoje nós vamos explorar outros autores, os mesmos, mas mais alguns, como Oliveira Viana. Vamos voltar a tocar no Gilberto Freire e, consequentemente, nós vamos dar continuidade a esse tema importante, recorrente em vestibulares e importante em termos da formação do pensamento brasileiro, sobretudo o pensamento crítico, né, daquilo que marcou a história e a construção da nossa identidade, né? Muitas das vezes machucada, muitas das vezes manipulada, com interesses colonialistas que acabaram por deturpar a nossa concepção de Estado, de sociedade, e, posteriormente, nós vamos assistir que o Brasil passou por diversas dificuldades e ainda passa exatamente pelo ranço desse modelo colonial, desse modelo ibérico de formação, que deixou o Brasil extremamente conservador em algumas áreas e em razão, sobretudo, da questão da concentração de riqueza, do latifúndio conservador, de uma mistura, né, de uma confusão entre o que é público e o que é privado. Nós vamos perceber que o Brasil levou um determinado tempo para se desenvolver, e é exatamente por conta desses interesses escusos, né, na nossa formação que nós hoje amargamos índices ainda ruins no que diz respeito à desigualdade, no que diz respeito às questões éticas, no que diz respeito a um progresso humanista, né? São essas questões e outras que nós vamos discutir então nessa aula, tá bom? Em primeiro lugar, nós estamos falando aí da modernidade, que o Brasil, né, como, de que maneira que nós modernizamos. Então é importante a gente falar que a modernidade é exatamente esse conjunto aí de ideias relacionadas com as grandes rupturas sociais, culturais e políticas, né? Processos como o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a expansão do sistema capitalista, né? Processos que rompem com os padrões de vida dessas sociedades tradicionais, sobretudo aquela advinda da Idade Média, muito conservadora, arraigada, né, na concepção da Igreja Católica. A França, por exemplo, entrou num processo de modernização quando saiu do feudalismo, rompeu com aquele modelo absolutista, e o Brasil, necessariamente, nós consideramos que o Brasil entra na modernidade quando rompe com a escravidão e começa a pensar no modelo de modernização para a sua economia, para a sua política, de modo a levar a desenvolvimento, né? Então, questões políticas e econômicas advindas posteriormente ao processo de escravidão, né? Então, o Brasil era um país pré-capitalista, monarquista, né? Desindustrializado, vivíamos basicamente do modelo da agricultura, pecuária e agricultura, era economicamente dependente da escravidão, mão de obra, tudo que se fazia no Brasil era em razão da mão de obra escrava, né? Uma sociedade com uma mentalidade extremamente escravocrata, né? Preconceituosa, limitada, com aquela visão, né, de coronéis, no sentido de que o positivismo ainda muito forte, né, levando as pessoas a encararem que havia raça superior e raça inferior, uma visão plena da escravidão, uma visão extremamente conservadora do ponto de vista de não enxergar nos escravos, de não enxergar nos mestiços seres humanos, né? Então, um afã explorador, um afã de animalizar, né, a mão de obra do escravo, e era formado então por grandes latifúndios, produzindo um sistema de monocultura, exportando produtos primários, né? Nós exportamos café, algodão, era despovoado,
com um poder político totalmente descentralizado, né? A população era majoritariamente analfabeta, né? Nesse contexto, imagina se investir em educação, né? Sofria com saneamento, sistema de transporte precários, você não tinha nem mesmo condições de escoar produções para esse modelo agroexportador, né, que o Brasil, então, nesses cenários, desenvolvia. Então, você não tinha malha ferroviária, você não tinha malha rodoviária, havia aí um atraso até mesmo no processo de levar matéria-prima, né, de exportar a produção agrícola, né, tinha uma burocracia ineficiente de um Estado clientelista, né, que sempre traduzia ou confundia o público com o privado, os interesses, né, privados se misturavam com os interesses públicos e uma elite dominante era quem se dava bem, essa elite dominante é quem explorava a construção, né, desse latifúndio cada vez mais explorador, né, e que gerou uma desigualdade gritante no Brasil que até hoje a gente ainda nós ainda temos um ranço, né, dessa concentração de riqueza injusta, incoerente, que levou a atrasos, né, no nosso desenvolvimento. Então, o que, que faltava ao Brasil do século XIX para ele entrar nessa modernidade? Nós temos aí, olha, a escravidão, né, uma foto que retrata aí a escravidão, né, os escravos aí na calçada, na rua, tudo produzido pelos escravos, um senhor conservador, uma visão extremamente preconceituosa. Os escravos e as pessoas, né, de baixa renda não eram incluídos como seres humanos e muito menos eram importantes no contexto de desenvolvimento. Então, o que, que faltava, né, para esse Brasil? O que, que tinha? O que, que faltava a essa modernização brasileira, né? Então, a expansão ferroviária era esse símbolo do progresso? Sim, né? Nós vamos entender que, aproveitando aquele modelo inglês, né, aquele modelo vindo aí dos anglo-saxões, de que era necessário você desenvolver a malha ferroviária, né, que a grande expansão da malha ferroviária era sinônimo de desenvolvimento, era sinônimo de progresso, né? O Brasil muito atrasado, colonial, vindo de monarquia, indo usando a mão de obra escrava, né, famílias extremamente preconceituosas, um número altíssimo de analfabetos, poucos, né, somente os filhos da elite de fato estudavam e normalmente iam para a Europa para estudar. Então, um Brasil extremamente positivista, né, conservador, fincando o seu modelo de desenvolvimento no latifúndio, o que é totalmente contrário, né, ao modelo europeu, né, aqueles modelos já usados da modernidade para o desenvolvimento, né, ligado à arte, à ciência, à tecnologia. Então, o progresso estava diretamente associado nesse cenário com a expansão ferroviária, com tudo aquilo que a malha ferroviária, com tudo aquilo que o desenvolvimento poderia advir com essa expansão de malha ferroviária, construção, tecnologia, a mão de obra, né, o encurtamento de distância, facilitar, trazer a matéria-prima, escoar a população, escoar a produção depois de pronta, né, trazer o algodão, trazer o café desse modelo agroexportador para os portos e, consequentemente, facilitar, né, o trânsito dessas mercadorias para serem exportadas, sobretudo para a Europa e os Estados Unidos. Então, essa expansão ferroviária, ela representava esse melhor escoamento da produção, né, industrial e agrícola, nacional, quanto direção aos portos, né? Estimulava o aumento da distribuição da produção, da criação de empregos, porque você ia colocar gente trabalhando na construção das ferrovias, você ia investir aí no consumo do aço para fabricar vagões, para fabricar os trilhos, para fabricar as locomotivas, né? Compreenda, então, como era difícil um país grande como é o Brasil, gente, pensar nesse modelo de nação sendo desconectado geograficamente, né? Um país desconectado, que não fazia ali ligações,
levava muito tempo para você fazer viagens e para você trazer a matéria-prima até os centros urbanos e também para escoar a mercadoria até o interior, né? Além do modelo agroexportador, que você atrasava sobremaneira para trazer o café, o algodão para os portos e daí levar eles então para a Europa, né? Então era preciso modernizar, né, também o transporte, as produções, exatamente para que o Brasil tivesse essa cara de modernização, essa cara de progresso que a Europa já traduzia e que necessariamente se pensava que o Brasil também tinha que seguir essa mesma linha, né? Então, intenso processo de transformação. Então, o Brasil vai entrar agora nesse intenso processo. Olha, nós estamos vendo aí uma foto, né, do Rio de Janeiro, né, no século XIX, período, então, que prescindimos ainda da construção de um Estado, né, de uma nação. Esse era o problema a ser solucionado pela elite intelectual brasileira, né? O objetivo aqui é de vocês perceberem, gente, cada época histórica, um momento histórico e o interesse político e econômico por detrás das camadas elitistas no Brasil, né? Aqueles que já conseguiam o seu desenvolvimento, aqueles que já possuíam melhores condições de vida econômica, eles nutriam seus valores, suas ideias, seus conceitos, suas concepções e conceitos, né, sobre si mesmo, sobre a sua história, e tinha-se uma extrema dificuldade em enxergar que o desenvolvimento, se viesse para todos, melhoraria como incomum também para todos, né? Nós temos, historicamente falando, principalmente aqui no Brasil, um pensamento extremamente retrógrado, no sentido de pensar que só alguns podem ser ricos, que só alguns podem se dar bem, que só alguns poucos é que têm condição econômica e que podem se beneficiar de todas as transformações da modernidade, da riqueza, do estudo, né, do progresso. Então, pensa um modelo econômico e um modelo de desenvolvimento extremamente centrado numa economia nas mãos de poucas pessoas. E esse desenvolvimento nunca vai vir. Esse desenvolvimento só vai vir para alguns, mas ele vai assolar a fome e a miséria. Quer dizer, quanto mais pessoas incluídas, quanto mais pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento, quanto mais pessoas com salários melhores, quanto mais pessoas conscientes e estudadas, quanto mais pessoas com rendas e com capacidade de consumo, mais as riquezas vão gerar, mais esse Brasil vai se desenvolver. Mas até hoje nós ainda temos uma extrema dificuldade de fazer com que esse grupo elitista dominante no Brasil possam ter essa visão de desenvolvimento para todos, né? Uma vez que todos foram incluídos, uma vez que a gente combater a desigualdade, uma vez que você incluir projetos de renda, de desenvolvimento econômico e social, o Brasil vai desenvolver como um todo. Todos vão começar a ter uma vida melhor, o consumo vai aumentar, as desigualdades vão diminuir, e, consequentemente, nós vamos ter acesso a desenvolvimento e acesso à tecnologia, a bens e consumo, que, consequentemente, desenvolverá o Brasil como um todo, né? Então, esse modelo arraigado aqui desse cenário do Rio de Janeiro no século XIX, gente, nós não tínhamos sequer água tratada, nós não tínhamos investimento em estrutura, nós não tínhamos investimento em transporte. Vocês estão vendo aí as charretezinhas paradas nas calçadas em plena Avenida Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Então, quer dizer, você entende um modelo extremamente colonial, um modelo ainda escravocrata, um modelo que alguns poucos se beneficiam, alguns poucos têm acesso a consumo, alguns poucos têm leitura, alguns poucos têm acesso a tecidos, a produtos e bens que vinham da Europa, enquanto que a grande maioria passava fome, enquanto que a grande maioria eram trabalhadores escravos, enquanto que a grande maioria não sequer eram alfabetizados, né? Então, esse é o modelo de atraso que necessariamente nós vamos encontrar no Brasil. Modelo esse que, apesar de vários anos, nós ainda amargamos índices, né, extremamente restritos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, à inclusão de pessoas, ao controle, né, da concentração de riqueza, a uma distribuição, uma redistribuição de riqueza e o investimento em educação e tecnologia para benefício de todas as classes sociais
e não somente de uma pequena elite conservadora. Então, o objetivo apontado aí, né, se insere nesse momento de crise econômica mundial. Olha, a crise do mercado imobiliário, bancário dos Estados Unidos, a crise fiscal da Europa, né, em que o Brasil aparece, então, como esse país em desenvolvimento. Esse cenário aqui que eu apontei para vocês é para mostrar, gente, que quando a gente, nesse modelo atual, né, aí de 2008 para cá, o Brasil já inserido no mercado, já envolvido, né, grandemente nesse processo de desenvolvimento, você vai ver que aquilo que acontece nas grandes economias, das quais o Brasil é dependente, vai refletir aqui também no Brasil. Então, crises imobiliárias nos Estados Unidos, a crise da bolha de econômica, de consumo, né? A questão do crédito também nos Estados Unidos, né, que gerou aí o impacto, uma quebradeira no sistema financeiro, tudo isso respingou no Brasil e gerou consequências no Brasil. Mas quando o Brasil já estava preparado nesse modelo econômico, quando o Brasil, a partir de 2002, ele investe, ele está voltado, né, para o modelo dos BRICS, né, negociando muito mais com a Rússia, negociando com a China, com a Índia, o Brasil sofreu muito menos impactos nesse modelo agroexportador que, nesse cenário do século XIX, o Brasil amargava índices muito negativos, né, como nós já dissemos. Então, o Brasil já foi pré-moderno, desenvolvido, né, e no contexto atual está se destacando economicamente, no contexto atual da década de 2000, tá, gente? O Brasil atualmente ele voltou a perder índice, ele está comendo as suas reservas econômicas, né? Aquilo que se juntou, necessariamente o atual governo está comendo gradativamente as reservas econômicas que o Brasil conseguiu juntar aí em razão de diminuir o risco Brasil e efetivamente aumentar e atrair os índices, né, atrair investimentos para o Brasil para que ele também possa se desenvolver, né? Então, o crescimento econômico, né, incentivar esse crescimento econômico e passar necessariamente por investimento na educação. Representações, então, dessa identidade, né, que nós estamos vendo o sociólogo, o Anthony Giddens, né, representações, então, dessa identidade. Então, vamos ver, olha, essas representações, o Brasil, né, como visão, foi vendida aí no século XIX, o Brasil como paradisíaco, né, uma visão paradisíaca do Brasil, né. Aqui é a Cachoeira de Paulo Afonso, e o Brasil, então, era vendido, a imagem do Brasil como um lugar paradisíaco, um lugar em que o sol banhava, né, um lugar em que cerca de 22% de toda a água doce do mundo estava no Brasil, banhado por sol o tempo todo, um país que não tinha terremoto, um país que não tinha incidentes ambientais, um país com uma paisagem linda, maravilhosa. Então, a gente vai ver até a produção musical que cantava, né, as características do Brasil para vender esse modelo de Brasil, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, né? Cantar-te nos meus versos. Então, a música retratava esse Brasil paradisíaco, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Então, a música, toda a tradução, tudo aquilo que se revelava do Brasil nesse cenário era de um Brasil paradisíaco, era de um cenário maravilhoso, era de um lugar sem crise, era de um lugar banhado por sol, de uma cultura, de uma alimentação, de belas mulheres, né, de mulheres com seus bumbuns de fora aí na praia, o rio, né, paradisíaco. Então esse era o cenário dessas representações do Brasil, sobretudo para o cenário internacional. O imaginário, né, dessas nossas relações sociais. Aqui é importante a gente entrar nesse tema da democracia racial. Vocês estão vendo que alguns autores, entre eles o próprio Gilberto Freire, vai falar que o Brasil, né, na década de 30, quando ele escreve a sua obra aí, ele escreve Raízes, né, do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, e o Gilberto Freire, ele vai falar de
na Casa Grande, Senzala, ele vai apontar, então, que o Brasil é um país democrático racialmente, que os escravos e os seus senhores conviviam harmonicamente, né? Que havia ali uma relação próxima, né? Que a mãe de leite, que era escrava, que trazia para dentro da Casa Grande, né? Ela era aquela, né, que necessariamente você a mãe de leite amamentava, né, os filhos do senhor de engenho, do senhor da Casa Grande. Então, o Gilberto Freire vai ter uma visão bastante romântica da escravidão no Brasil, da relação dos escravos, né, com os seus senhores, como se fosse de fato efetivamente harmônica, né? E, no entanto, essa visão, gente, ela traduz, ela esconde, ela camufla uma relação de extrema desigualdade, né? Por mais que se fala que o escravo fazia parte da família do senhor, a gente sabe que o escravo, ele não tinha salário, a gente sabe que o escravo era levado a uma série de obrigações, a gente sabe que a mãe de leite deixava de amamentar o neném dela na senzala para amamentar o filho do senhor da Casa Grande, como se fosse, entre aspas, uma vaca leiteira, né? Então, esse imaginário todo, né, traduzido em relações muito harmoniosas, né, do negro com o branco, isso, na verdade, Gilberto Freire, ele errou, né? Aliás, a crítica literária e sociológica feita da Casa Grande Senzala, dessa obra do Gilberto Freire, vai dizer que o Gilberto Freire passou uma visão de escravidão de dentro da varanda da Casa Grande. Quer dizer, a visão de escravidão dele era do senhor, não foi de dentro da senzala, né? Então, quer dizer, ele passa uma visão do senhor, mas ele esquece de retratar essa mesma visão da escravidão a partir do olhar do escravo, né? Então, essas relações, né, de extrema exploração, e na verdade a gente vê que isso até hoje nós não temos essa inclusão, né? Quantas vezes eu ouço entrevista, há pouco tempo eu vi uma entrevista muito interessante aí, né, era no programa da Rede Bandeirante, da Rede Cultura, né, em que você tinha lá o Azambuja, fazia reflexões filosóficas, e ele levou lá, era um programa em que ele levou o Sérgio Buarque de Holanda, né? E eles discutiam lá, era um programa antigo, né? E aí eles discutiam exatamente sobre essa relação. E quando eu percebi, quando a gente vendo a discussão dos dois, você traz atualiza isso para os dias atuais, a gente ainda percebe esse mesmo discurso de uma elite que fala que seus empregados fazem parte da família, né? Falam que eles são importantes, são membros da família, que os filhos dos empregados são membros da família e tal. E aí eu me lembro até de um comentário feito nesse programa, em que numa dessas casas em que o Sérgio Buarque tinha visitado, no Rio de Janeiro, o empregado, depois de ver o patrão dele falar uma série de coisas dele, empregado, como membro da família, o empregado diz para o Sérgio Buarque, ele só esqueceu de me incluir, então, no testamento dele, né? Quer dizer, fala que há uma inclusão, fala que era harmônico, mas, na verdade, o escravo, o pobre, o trabalhador, por mais que ele fosse, talvez, até bem tratado, ele não estava ali em condição de família, ele não estava ali incluído em processo algum, né? Ele era um serviçal, ele não tinha direitos, ele não podia estudar, né? Ele era levado a ficar o tempo todo lá vendo os patrões comerem, enquanto ele passava suas dificuldades, ele comia lá na senzala, né? Uma comida que não era a mesma que a Casa Grande comia, né? Ele via a fartura da Casa Grande, enquanto na senzala ele via a falta, ele via a míngua, né? Ele via os filhos da elite estudar, o filho do senhor estudar, enquanto que os filhos dele não podiam estudar, né? Então havia, sim, gente, muita desigualdade, né? Havia extremo preconceito para esse grupo, para esse público de pessoas, tá? Então a democracia racial, o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que ela é
um mito da democracia, né? Por que que é um mito? Porque a democracia racial não existe até hoje. A democracia racial, ela não está presente até hoje, porque você tem índices altíssimos de analfabetos entre os negros. Se você for a uma creche em qualquer cidade grande, você vai encontrar a grande maioria esmagadora de crianças negras, enquanto se você for a uma escola de elite, numa cidade de médio porte, você vai encontrar a grande maioria dos alunos brancos. Você vai ver a dificuldade, né, a grande desigualdade salarial. Você vai ver que entre os brancos, os melhores cargos e os salários mais altos estão para os brancos, enquanto que os salários mais baixos estão para os negros. Ainda há uma diferença grande de salário para brancos e negros, mesmo quando ocupam funções parecidas, né? Então, você tem ali uma série de índices, números, né, que o Sérgio Buarque de Holanda vai apontar como, e o próprio Fernando Henrique Cardoso, numa das obras dele, né, sociológica, ele vai apontar a desigualdade gritante entre brancos e negros no Brasil e vai dizer, então, que a democracia racial ela não existe até hoje, em pleno século XXI, né, que nós temos um preconceito velado, né, um preconceito distorcido no Brasil, em que as pessoas não gostam de dizer que são preconceituosas, mas elas agem com preconceito, né? Esse racismo camuflado, ele está no dia a dia das nossas relações, quando você percebe a maneira como as pessoas negras são tratadas, a consideração que a classe política oferece aos negros, a visão de preconceito, né, que um grupo aí da classe média alta no Brasil ainda tem em relação aos negros, as próprias relações, né, entre brancos e negros, que ainda são distorcidas, ainda são garantidos privilégios para os brancos em prejuízo das pessoas negras, né, dos afrodescendentes. O sistema de cota é extremamente questionado e combatido, né, pela elite, pela classe média alta no Brasil, enquanto que a gente vê os índices cada vez menores da inclusão de negros no sistema educacional, no meio universitário, o que vai aumentando ainda mais esse abismo social entre brancos e negros no Brasil, né? Então, é por essas razões e outras, né, que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que nós vivemos um mito, a democracia racial no Brasil é um mito, porque de fato até hoje ela ainda não existe. Tá certo, gente? Nós vamos ficar por aqui, para que a nossa aula não fique muito grande, e na próxima a gente continua com essa discussão muito interessante, nós ainda vamos ver, né, o Sérgio Buarque de Holanda em outros momentos, e também o Oliveira Viana, tá certo? Um abraço, até a próxima.